a Ana e a Lilian, tá tudo ok, porque a gente, nesse horário, é um horário de grande congestionamento na internet, e a gente sabe que demora um pouquinho, mas estamos aqui de novo, né? Persistentemente, já devemos estar na live de número 60 por aí, preciso contar. Quando passa de 50, você já não conta mais, né? Até 50 você quer falar que fez 50. Depois de 50 você não conta mais. Deixa eu aqui pegar a apresentação das nossas duas grandes companheiras que vão estar com a gente hoje na live, fazendo aqui um debate com a gente sobre as questões ali da divisa, tanto do município de Diadema como do município de São Paulo. Bom, você que está ao vivo, vá lá na nossa página, ou você está ao vivo aí na nossa página, aperte ali compartilhar e compartilhe a nossa live com os amigos. Sigam também nas redes sociais, lá no Facebook, @Sindicato dos Químicos SP e @Hélio Rodrigues Químicos. Também estamos no Instagram, @QuímicosSP e @Hélio.Químico, Hélio.Rodrigues13. As nossas duas convidadas especiais de hoje, a primeira, a companheira Ana de Moura Ponce, se pronuncia assim ou não, Ponce, líder comunitária, é presidenta da AUMUF, Associação por Luta e Moradia Unindo Forças, que atua no Morro dos Macacos, ocupação que fica na divisa entre Diadema e São Paulo. Nossa outra convidada especial é a Lilian Cabreira, assistente social, com especialização em gestão de políticas públicas e poder legislativo, USP, pré-candidata a vereadora do PT em Diadema, já foi vereadora no mandato de 2013 a 2016 e atualmente compõe a assessoria do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira. Já vou passar aqui, já não tirar acertar aqui a técnica e já chamar para a live e dando boa tarde para essas duas companheiras. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lilian. Tudo bem? Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Hélio. Tudo bem? Beleza. O nosso bate-papo de hoje é sobre a divisa de Diadema, sobre o município de Diadema, mas a divisa, e também sobre São Paulo. E antes de partir para esse assunto, que é o grande centro da nossa discussão aqui hoje, eu queria, começando com a Ana, um breve relato de tudo que ela está vendo justamente no momento de grande pandemia, né, de grande social. Eu queria que a Ana trouxesse para a gente qual é a visão dessa importante líder comunitária na região do Morro dos Macacos. Ana, com você. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Realmente, Hélio, nesse momento, né, de pandemia, está sendo difícil. Para nós lá né, poder estar para estar né, se ajudando ali, né? Então, assim, a gente tem de todo tipo de dificuldade que você pensar, a gente vive, porque a gente vive num local onde não tem nenhum tipo de infraestrutura, né, saneamento, as coisas básicas para o ser humano a gente não tem, é a escassez total. E agora, com essa situação, piorou mais ainda. E, então, a gente está ali numa situação, como se diz, você mesmo falou, né, divisa. É um local que está praticamente esquecido, né? Não é nenhum lado de Diadema cuida, nem a prefeitura, ninguém quer assumir a responsabilidade, e nós estamos ali, né? Mais de 400
280 famílias morando naquele local sem nenhum tipo de ajuda, né? E aí, nesse momento, então, a gente vem correndo atrás de ajuda para poder estar ajudando essas famílias de alguma forma, questão de alimentação, né? E é isso. Então, a gente tem passado por muitas dificuldades, né? E lembrando que o problema maior não é somente a alimentação, né? A questão de moradia mesmo, né? Porque, às vezes, nessa época, aparece muita gente ali achando que ali vai ter família que está precisando somente de uma cesta básica, mas não é. A gente está querendo ali, nós estamos ali vivendo naquelas condições porque a gente quer como se diz, uma moradia digna, né? Um local digno para a gente viver, para a gente criar nossos filhos, né? Então a gente pede mesmo socorro aí para as pessoas para poder estar nos ajudando ali, ajudando aquelas famílias que estão num momento de grande dificuldade. Passar para a Lília, qual é a sua visão, Lília, dessa conjuntura, tudo que você está vendo? Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Ana. Hélio, quero agradecer imensamente a oportunidade dessa conversa, dessa live, nessa tarde de hoje, juntamente com a Ana, que é uma guerreira da luta por moradia digna, né, e por melhores condições de vida. Hélio, em tempos de pandemia, eu tenho visto você diariamente conversando com várias lideranças, com lideranças políticas, com lideranças comunitárias, sempre com uma preocupação de estar informando as pessoas, né? Formando, informando, e também de fazer com que as pessoas se atentem para as necessidades nesse momento. Hélio, essa questão da divisa, né, em especial aqui, né, com a Ana, que reside no Morro dos Macacos, né, aquela ocupação que dependeu de tanta luta até hoje, e a luta precisa continuar, né, a gente vê que sempre na área da divisa, as pessoas ficam com muita dificuldade, né, pela situação precária, de buscar um atendimento ou na cidade de São Paulo, ou na cidade de Diadema, pelo limite ali, tão próximo, tão perto, né? Hélio, das vezes que falei com você, percebi que você tem um empenho muito grande, né, em olhar pelo município de São Paulo todo, mas que você sempre cita a área da divisa como algo de importante, né, do ponto de vista das políticas públicas, né? Então, Hélio, queria pedir a oportunidade, daqui a pouco você falar um pouco mais sobre isso, mas, de todo modo, ressaltar mais uma vez o seu empenho na condição de presidente do Sindicato dos Químicos. Eu pude ver que você abriu as portas do sindicato, né? Além disso, você tem feito campanhas de combate à fome, né? Então é isso, nós estamos aqui porque acho que somos todas pessoas, né, que estamos no enfrentamento da injustiça social, das desigualdades sociais, né, e precisamos de alguém de São Paulo que olhe por esse povo que tanto luta. Deixa eu desmutar aqui os microfones. Obrigado, Lília, pela consideração. Tenho a mesma por você, uma pessoa que está ali em Diadema também, trabalhando na divisa. Aliás, já foi vereadora, já tem uma atuação marcante ali. E a Ana também, né, que agora foi novamente, né, Ana, conduzida à presidência da associação ali de moradores da região, né? Acho muito importante essa representação da Ana. Bom, enfim, quero comentar isso um pouco mais para frente. Falar que meu Luiz, eu sou mal criado, né? Vocês que eu estou entrevistando, mas nós vamos voltar a falar sobre a importância de ter uma ação articulada entre São Paulo e Diadema. Espero que Diadema está mais próximo de ter, além de ter representação como você, que é pré-candidata a vereadora,
vai poder fazer isso por Diadema, e também que a gente possa ter uma prefeitura de novo progressista, que me parece que Diadema, desde quando eu conheço Diadema, de 82 para cá, Diadema é um município que tem dentro dele essa possibilidade de ser sempre a vanguarda. Retrocedeu ultimamente, nós esperamos que Diadema volte a ser vanguarda de novo. Vanguarda nas políticas públicas, nos orçamentos participativos que teve aí, na questão da saúde, que foi muito importante em Diadema. Nós queremos que volte. E essa articulação com a fronteira ali, com os limites, que na verdade não dá para nem se entender assim, né? Não dá nem para se entender como limite, faz parte de uma região só, o limite é administrativo, mas as pessoas não estão dentro do limite administrativo só, né? Bom, Ana, eu queria perguntar para você, e também você, Lilian, sobre a ajuda emergencial, né? Essa renda básica de cidadania que foi aprovada no Congresso. E ontem nós estávamos conversando com 4 companheiros muito importantes, que são vendedores ambulantes aqui em São Paulo. Estava aqui o Otávio, lá da região de Santana, o Antônio Almeida, que é secretário-geral da Contrax, que representa também os trabalhadores ambulantes, a Val, que é uma companheira também militante aguerrida dos ambulantes do centro, né? O Souza, que é ambulante lá de São Miguel Paulista. O que eles têm falado é que a renda básica de cidadania aprovada no Congresso está com muita dificuldade de chegar na ponta. Como vocês militam em áreas de extrema vulnerabilidade, eu queria saber de vocês como é que está isso aí. Acho que não está diferente, mas eu queria saber como é que está aí. Começando pela Ana e depois a Lília, que tem uma visão mais ampla do município de Diadema. Como é que está aí, Ana, no Morro dos Macacos, essa questão? Essa questão aqui para o Morro está um pouco complicada, né, Hélio? Como para a grande maioria, né, que a gente vê a reclamação, né, porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo, né, essa questão do auxílio emergencial. A grande maioria continua naquela questão da análise, né, sempre em análise, e a pessoa não tem nenhum tipo de informação. Muitas pessoas também estão com a questão assim, foi aprovado, porém não consegue fazer a retirada do benefício, né? Então, assim, muitas pessoas estão nessa situação, e às vezes você procura na caixa, né, ou lotérica que seja, está tudo fila, né, porque não pode, nesse momento que a gente está vivendo, a gente não pode estar fazendo aglomeração de pessoas. As pessoas vão para as filas, ficam ali praticamente o dia inteiro e às vezes sai sem nenhuma resposta. Então, lá na comunidade está tendo sim, muita dificuldade, muitas pessoas com dificuldade ainda para estar recebendo essa ajuda, que é o benefício aí, que é da ajuda emergencial. Ainda tem muita gente que está com esse problema. Lilian, como é que você está vendo isso, Lilian? Hélio, eu vou falar um pouquinho, assim, do ponto de vista, né, do que nós estamos vendo em Diadema. Em Diadema, nós estamos vivendo um problema, vivenciando um problema sério, que foi do início da pandemia até esses dias, né, a não adesão do prefeito a algumas medidas que foram tomadas, né, começando pelo governo do estado, né, e sabemos que o nosso presidente da República não tem olhado essa questão da pandemia com seriedade, e Diadema também tem sido vítima desse descaso, possamos dizer assim, né? Tendo em vista as condições precárias dos funcionários públicos da área da saúde, no sentido de não ter EPIs, não ter os equipamentos necessários, né? E do ponto de vista de uma campanha para olhar as necessidades, combater a fome, as desigualdades que são tão presentes, né, num momento como esse,
também não foi implementada nenhuma ação emergencial que desse conta do recado nesse processo, né? A única medida que nós pudemos acompanhar em Diadema recentemente, né, foi o auxílio merenda para as crianças da rede municipal de ensino, mas também de uma maneira muito, muito tímida ainda, né? E por pressão de alguns vereadores, isso acabou acontecendo. Outra questão também, Hélio, que é uma preocupação, né, muito embora você tenha falado do auxílio emergencial, mas tem uma questão que aqui em Diadema também grita, e como estamos falando aqui com a Ana, né, que está ali, tão próxima de Diadema, né, acho que uma das maiores dificuldades que nós estamos vivendo neste momento é a falta de oferta para a população, né? A falta de leitos de UTI. O prefeito apresenta uma quantidade de leitos da UTI neonatal, e que, assim, não vai poder, esse espaço não poderia jamais ser utilizado por alguém vitimizado pelo coronavírus, né? E também a ausência do poder público em Diadema de medidas, porque nós sabemos, assim, o que significa, né, o isolamento, pelo que nós temos visto a partir das autoridades sanitárias. O isolamento se faz necessário porque se todo mundo for contraído pelo vírus, o Covid-19, de uma vez só, não vai ter respiradores nem UTI suficiente. Na verdade, não tem nem para uma parcela mínima da população aqui em Diadema, no caso, né? Então, só queria registrar isso, né, porque, pela nossa preocupação com o poder público, a gente enxerga isso como uma questão muito séria, né? Estamos falando de Diadema, estamos no ABC, né? No ABC, que tem registrado dados, né, de maior incidência de pessoas contaminadas do que o Estado, né, e do que o Brasil, de modo geral. E no que diz respeito, Hélio, a essa questão do auxílio emergencial, né, que foi tão divulgado, tão falado nas redes, para começar, a gente não pode perder de vista que o auxílio emergencial, né, foi uma ação que foi iniciada, né, um processo que foi iniciado pela bancada do PT na Câmara Federal, e que depois de muita pressão, o presidente acabou enviando para o Senado e dizendo que isso iria suprir a necessidade de milhares de brasileiros. E as pessoas, o que a gente tem ouvido falar no Morro dos Macacos, né, em São Paulo, em Diadema, o que a gente tem ouvido falar das pessoas é que tudo está em análise sempre, né? As pessoas demoram muito, as que receberam o recurso, né, que não foram tantas assim, tiveram dificuldades, que as pessoas passam horas nas filas das caixas econômicas, né, sem nenhuma retaguarda, sem nenhuma estrutura, considerando, né, que as autoridades sanitárias falam para nós o tempo todo que nós precisamos nos resguardar de tumulto, precisamos nos resguardar de estar em ambientes onde tenha muita gente, né? E não é isso que nós estamos vendo com as pessoas nas filas, né? E dizer que, assim, muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras tiveram seus salários reduzidos, outros tiveram que se afastar de empregos ou de tarefas informais, e a fome está muito grande e muito presente na nossa sociedade, né? Então, esse auxílio, de fato, supriria algumas necessidades emergenciais, mas, infelizmente, né, não é isso que nós temos visto, né? Então, queria aqui, Hélio, registrar a indignação que nós temos, né, com o descaso com que a sociedade mais vulnerável, né, do qual a sociedade mais vulnerável tem sido vítima nesse período de tanta crise que essa pandemia inesperada e desconhecida por todos nós. Beleza, Ana. Lília, ficou muito bom o seu áudio agora. Deixa eu ver se o da Ana melhorou. Ana, fala um pouquinho.
Ficou muito melhor Sim. vocês duas agora. Bom, tem aqui, Ana, vários internautas que entraram. Deixa eu ver aqui, tinha uma companheira brava com você aqui, a Aquino. Você conhece a Lê Aquino? A Lê Aquino está falando que está pedindo ajuda, mas depois, Lê, eu passo para a Ana o seu contato e com certeza a Ana, que tem uma atuação muito importante, vai entrar em contato com você. Bom, deixa eu ler aqui alguns internautas que estão aqui com a gente. Francisco Chiquinho dá uma boa tarde, a Rosana Lucena, a Lourdes, a Clarice, o Flávio, a Solange, o Paulo Sérgio, o Ronald, a Nina Cordeiro, a Viviane, olá, boa tarde, Línia Cabreira, e Ana, parabéns pelo compromisso com os moradores do Morro dos Macacos, o Ugli Cruz, Ugli Cruz, a Lourdes Campos, o Renatinho, a Kátia, a Lenilda, a Yolanda Buzo, o Miguel Biaso, o Odair Cabreira. Deixa eu fazer aqui uma menção ao Odair Cabreira. O Odair Cabreira entrou em tantas lives nossas que eu não ligava o nome e a pessoa. Isso é uma dificuldade quem está aqui, viu, Odair? Eu quero pedir desculpa a você, porque eu conheço o Odair e ele entrou em diversas lives nossas e eu disse que... Odair, desculpa, um grande abraço. Lília, manda um abraço para ele, porque ele entrou em muitas e fez muitos comentários pertinentes. E hoje à noite a gente vai estar com o Genuíno aqui, viu, Odair? Você tem compromisso, já que você já começou, continue, né, Lília? Continue. Tá? Então tem a Tânia, a Adriana Pereira mandou uma boa tarde. Uma boa tarde, Hélio Rodrigues, companheiras. E com a Covid, Lília, você tem dados de mulheres que foi a óbito, acho que aí na região, se você quiser falar, tanto na região de Diadema, ou na região do ABC, ou envolvendo São Paulo, quantos estão com suspeita? O problema, Adriana, é a subnotificação. A gente pode até falar, né, Lilian? Mas subnotificação... Pode falar, Lilian, sobre isso. O que você acha? Hélio, a gente vê que, assim, né, para que as pessoas, para que seja avaliado se a pessoa foi contaminada ou não, precisa ser feito aquele exame que a gente tanto tem ouvido falar nas redes públicas, né, de televisão e nas redes virtuais, né? Então, assim, não resta dúvida que, pelos dados que têm sido apresentados, deve ter muito mais gente subnotificada nesse processo todo do que a gente possa imaginar, né? Ainda mais nós que estamos vivendo numa cidade onde ainda não houve uma consciência. Até porque, semana passada, Hélio, estamos falando da subnotificação, mas tem algo que eu não falei no outro bloco e que eu queria registrar aqui. O prefeito de Diadema flexibilizou, liberando os comércios, ou parte dos comércios, para ficarem em funcionamento. Nós sabemos que a crise está muito grande, que as pessoas precisam trabalhar, que todo mundo está sendo atingido, né, por essa crise, né, uns mais, outros menos, mas é uma crise que impacta na economia, não temos dúvida. Mas nós, que defendemos a vida, né, achamos que em algum momento, né, eu acho que assim, em algum momento vai ter que, de maneira gradativa, as pessoas voltarem às suas funções. Só que isso só vai poder acontecer se tiver um planejamento estabelecido, né? Se nós não tivermos um planejamento, com certeza, isso vai ficar comprometido nos índices da cidade. Mas, com certeza, a subnotificação ela é real e visível, né? Tendo em vista o número, que muito embora seja grande, mas as pessoas têm andado tanto nas ruas, eu tenho visto tanta gente na rua, sem máscaras, né, sem proteção. E também, Hélio, eu queria só, um dia eu estava assistindo uma live sua com o deputado Paulo Pimenta.
eu acredito que tenha sido ele que fez esse comentário, né, do que eu me lembro, falando da situação de vulnerabilidade e que, assim, muitas vezes, para as pessoas que a gente conhece, ou quando a gente vai no núcleo habitacional, num lugar onde a pessoa, né, é vitimizado por uma vulnerabilidade imposta por essa desigualdade social tão presente, e a gente vê as pessoas falando, né, as autoridades sanitárias, e todo mundo dizendo, olha, você não pode ficar tumultuado dentro de casa, se você for contraído pelo coronavírus, você tem que ficar distante da sua família, né? Porém, aí, voltando aqui na questão do Paulo Pimenta, ele fala desse olhar social e de enxergar a dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes, para cumprir as orientações, né? Então, assim, as pessoas já têm uma certa dificuldade, muitas vezes, em fazer a adesão da máscara, porque tem um custo, né? Muito embora muita gente tenha feito, né? Porque, quero fazer aqui uma ressalva, né? Para a luta das mulheres que têm aí costurado máscaras para ceder para a população, mas a gente sabe que as pessoas ainda passam por muitas dificuldades, né? E, Hélio, você falou aqui, se não me engano, uma pergunta que eu acabei não anotando, mas tem que resgatar, sobre a questão do feminicídio, foi isso? Né? Do alto índice, né? Na verdade, né, não resta dúvida que com o isolamento social, as pessoas ficam mais próximas, né? Assim, muitas vezes o companheiro que sairia para o trabalho fica um período maior nas suas casas. Mas, Hélio, a questão do feminicídio tem a ver com uma cultura, né, patriarcal e tem a ver, né, com essa questão da força que o homem muitas vezes impõe, né, como um ser superior. Óbvio que não generalizando, né? E dizer, né, que nós temos visto dados alarmantes com relação ao feminicídio, mesmo antes dessa pandemia, né? Várias mulheres vitimizadas, e aí eu não tenho como não falar um pouquinho de novo aqui da nossa cidade, que em algum momento também houve ameaças de flexibilização na lei seca, né? Porque senão a gente fica também só falando, olha, o período da pandemia, mas falta também retaguarda do poder público, né? A lei seca em Diadema impactou muito no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Então, o poder público tem um papel muito grande nisso e tem um papel muito sério, muito grande nisso também, na implementação de ações que visem a autonomia das mulheres, né? A mulher, e aí eu estou saindo um pouquinho da pandemia, é que nesse assunto não dá para a gente deixar de falar isso, né? A mulher que não tem vaga em creche, ela não consegue sair para trabalhar, porque muitas vezes o salário não supre, né? O que ela vai receber não supre o que ela vai precisar gastar para deixar 3 ou 4 crianças com alguém cuidando, né? Isso impacta na autonomia das mulheres, né? Então, muitas mulheres ficam numa situação de vitimização porque não tem autonomia também, né? Para sair e enfrentar a luta. Em Diadema, nós temos um exemplo da luta das mulheres muito presente, né? Com a criação há quase 30 anos, da Casa Bete Lobo, Casa de Atendimento à Mulher em situação de violência, né? Nós temos uma delegacia das mulheres, que é outra questão, também as delegacias das mulheres abrem, funcionam das 9 da manhã às 18, e infelizmente o maior índice de violência contra as mulheres acontece do final da sexta para o domingo, né? Então, essa questão do feminicídio está muito presente, tem aumentado, mas é uma questão que a pandemia
potencializa, mas mas também são resquícios de uma estrutura que não vem sendo conduzida da maneira correta durante muito tempo, né? Por conta do que nós falamos da estrutura aí do patriarcado. E, Hélio, eu queria também aproveitar só mais um minutinho, falar, né? Eu falei um pouco de Diadema, que Diadema, olha, o Ivan, eu acabei de ver, depois tenho que olhar, vou olhar atentamente todos os comentários. O Ivan está dizendo, Diadema está pedindo socorro. Eu acho que assim, o Brasil todo está pedindo socorro, mas nós que somos de Diadema, né, Ivan, acho que por isso que você está falando isso, temos acompanhado um pouco do que foi dito aqui, né? Falta de estrutura, flexibilização no momento que as pessoas teriam que se recolher e outras questões mais. Mas queria aqui falar um pouquinho do deputado Luiz Fernando, né? Deputado Luiz Fernando, que alguém está colocando aqui, ó, Paulo Ferraz, fora Lauro, né? Fora Bolsonaro, desculpem, né? É isso, fora Bolsonaro. E o deputado Luiz Fernando tem feito ações, né? Você tem conversado com ele em algumas lives, a gente tem visto, e nós temos contato com ele, né? Mesmo nesse período da pandemia, né? Por reuniões virtuais e tudo mais, nós temos visto que o deputado Luiz Fernando tem implementado ações lá no Estado, enviando ofícios, oficiando a Sabesp, oficiando a empresa de energia, oficiando o CDHU, né, pedindo para que as pessoas que estão em vulnerabilidade sejam resguardadas, né, nesse momento. Não é que as pessoas não vão pagar no futuro, não é isentar as pessoas do compromisso, mas é reconhecer que nesse momento a dificuldade aumentou e muito, e tem muita gente passando fome. Como que essas pessoas vão pagar uma conta de luz, né, que às vezes acumula de um mês para o outro e é um preço absurdo, né? Podemos dizer, muitas vezes, até abusivo. E Hélio, queria falar só mais uma questão também, que a Ana pode falar melhor disso, né? Porque a Ana tem sido uma guerreira, né? A Ana tem sido um exemplo da força da mulher na luta. Ela conduz, junto com uma comissão, quero aqui cumprimentar toda a comissão do Morro dos Macacos, né? Ela conduz uma comissão, ela conduz um trabalho à frente de uma comissão lá de moradores, e eu tenho visto, Hélio, eu acho que é muito importante você falar mais sobre isso, Ana. Eu tenho visto o empenho que você tem feito em combater a fome das pessoas que estão precisando de auxílio no Morro dos Macacos, né? A Ana tem feito ações, né? Inclusive, a gente, né, ela já fez isso várias vezes lá na comunidade, mas assim, agradecer o Hélio, ao deputado Luiz Fernando, que também fizeram parte dessa campanha, lá para o Morro dos Macacos. Mas, Ana, você tem feito, né, você tem tido um empenho tão grande, né, para resguardar as famílias nesse momento, né, preocupada em informar, preocupada em buscar doadores de máscaras, né, para resguardar a população. Então, assim, você que pode falar melhor disso, mas queria aqui só ressaltar essa questão, né, e dizer, Hélio, que o que nos resta hoje é saber que temos pessoas como você à frente de um sindicato que defende uma categoria, saber que tem pessoas na política, a exemplo do deputado Luiz Fernando, né, que faz de tudo para defender o povo, né? Então, isso ainda faz com que a gente se sinta um pouquinho mais protegido e resguardado. E Hélio, depois, eu só queria ter a oportunidade de falar aqui, estou vendo alguns recados, outros estou deixando passar batido, né? Mas aí devolvo para você aqui a palavra. Obrigado, Lilian, brilhante intervenção. E a gente vai passar para a Ana, porque a Ana tinha prometido para mim ir no Morro dos Macacos no sábado para comer a feijoada. Eu fiquei animado
Vale a pena, viu? Vale a pena. Eu recomendo. Feijoada, espero uma oportunidade assim que tudo passar ir lá. E já fazendo um gancho no que a Lilian colocou, Ana, comente as ações, como é que você está aí com o pessoal, como é que está a questão da solidariedade, as necessidades. Fica à vontade, é com você, Ana. Sim, Hélio, o convite continua de pé, tá bom? Todo sábado a gente tem lá uma feijoada, pode estar indo, sim, será bem-vindo. E quanto à questão, Hélio, que a gente tem buscado, como a Lília mesmo falou, né, eu, juntamente com uma comissão, né, nós somos uma comissão de 11 pessoas, né, quero aqui agradecer todos eles, né, que estão sempre comigo, sempre na luta, embora a gente não consegue, né, fazer por todos, porque a dificuldade é grande, né, é uma comunidade onde tem, como eu falei atrás, né, eu tenho mais de 480 moradores, né, famílias, imagina isso, né, cada casinha daquela ali tem 5, 6 pessoas, crianças, né, pessoas com necessidades especiais, em todos os sentidos que você pensar. Então, assim, a gente tem lutado, ido em busca de alimentação, né? Temos aí pedido ajuda em questão a máscara, né? Produtos de higiene, para poder estar ajudando a suprir um pouco da necessidade dessas pessoas. Entendeu? Que nesse momento, se era difícil, nesse momento está mais difícil ainda. Então, a gente tem aquela dificuldade de estar atendendo a todos. Infelizmente, ainda não conseguimos, mas temos buscado ajuda, continuamos buscando. Quero agradecer aqui o deputado Luiz Fernando, a Lília, né, e todo o pessoal aí que está no grupo junto com a gente, que tem me dado força, né, pastora Tânia, que tem nos fortalecido ali naquela comunidade, nos ajudando nessa questão que é buscar, né, uma condição de vida melhor para as famílias, né. Embora a gente não, como eu falei, a gente não tem conseguido ainda atender a todos, né? Infelizmente, mas a gente está trabalhando para que a gente venha melhorar essa questão, né? Porque a gente sabe que nesse momento todo o Brasil inteiro está pedindo socorro. O Brasil inteiro está passando por dificuldade. Imagina uma comunidade precária, né? Ali a gente vive todo mundo junto em barracos que são próximos um ao outro, o risco é maior. Então, até hoje, a gente não teve sequer uma visita do poder público, da subprefeitura de Cidade Ademar, que é responsável pela área, nem mesmo para oferecer uma máscara para os moradores, né? Então, a gente tem toda essa dificuldade. Então, não é fácil para nós, mas a gente ali, eu juntamente com a comissão de moradores e com essas pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, a gente tem feito um trabalho ali de poder estar amenizando um pouco a situação daquelas famílias que ali moram, né? Mas ali a questão da saúde, a gente não tem um atendimento, né? O posto de saúde não tem, a gente não tem o atendimento da agente de saúde dentro da comunidade, isso dificulta mais ainda, né? Então, assim, eu tenho até buscado, né, juntamente com eles lá, para ver se alguém chega, pelo menos, para poder tentar colocar um pouco mais de... para a gente tentar conscientizar as famílias, mas é como a Lília falou, como conscientizar pessoas que vivem numa situação daquela, né? Fala que não pode tumultuar, não pode ter tá junto ali, mas hoje existe famílias ali que tem 5 filhos, às vezes mora o pai, o marido, vem um parente que vem de fora, tá todo mundo ali em questões de barracos pequenos, né? Então fica difícil para a gente trabalhar, orientar essas pessoas e dizer para eles, não, vocês têm que se cuidar, vocês não podem aglomerar, fica mais difícil ainda, mas a gente tem tentado fazer um trabalho, né, e a nossa preocupação maior é que a gente está indo em busca mais de alimentação, porque ali são pessoas carentes mesmo, né, carentes, que Acho que a Ana deu uma desconectada, a gente... A Ana desconectou, né? Ana desconectou.
Ana desconectou. A Ana desconectou. Não, é que eu estou aqui pedindo socorro. Os outros não entenderam, mas eu entendi. A Ana desconectou. E o Capoeira, eu já entendi. Bom, tem muita gente aqui na live cumprimentando, falando já da sua ação, Lilian, e também da Ana. Eu espero até a Ana voltar para a gente falar aqui alguns comentários que a gente vê na live e para poder conversar um pouco com esses companheiros para saber qual é o nosso objetivo e por que a gente tem feito um trabalho que a gente faz. Por que a Lilian não vai trabalhar só no serviço social, atender o que ela tem para atender? Por que ela não vai fazer só essas coisas e fica querendo se meter na questão política, né, do país? São visões de projeto de país, né? Nós, eu, a Lília, a Ana, um conjunto de companheiros, temos uma visão de país. Que hoje nós estamos cobrando aqueles que tinham a visão oposta à nossa, que era uma visão em que o Estado tem que servir uma minoria da população, que são os mais ricos, os privilegiados, deixando um bolsão de pobreza monstruoso, como a gente está vendo hoje. O nosso maior problema hoje é a desigualdade social. Hoje as veias abertas da América Latina, Eduardo Galeano fazendo aqui um plágio, mas é as veias abertas aqui no Brasil, da distância entre os ricos e os pobres. É isso. Nós não... A Lê Aquino, que está aqui fazendo algumas críticas à atuação que eu acho conveniente a gente fazer um debate pessoalmente com ela, o Lê Aquino, é o seguinte: nós não somos os responsáveis pela desigualdade social, pelo contrário, nós achamos que está muito mal distribuída a riqueza da nação. Se tem pobreza, se existe o Morro dos Macacos, sem nenhuma proteção social, a culpa é daqueles que estão no poder há muito tempo, que sempre promoveram essa distância entre ricos e pobres. E eu acho que, né, Lilian, esse momento agora, ele escancarou, gente. Está escancarado. Quando você fala assim, tem que ter isolamento social, é a melhor medida que existe para combater a pandemia. Que se fizer mal feito isso, a gente vai empilhar corpos. Isso não tenha dúvida. Vai empilhar. Se você vê aqui um anúncio do prefeito de São Paulo, você cai de costa, viu, Lilian? Ele fala o seguinte, já compramos 15 mil urnas. Você viu? Assim, chocante, né? 3 containers. Pode ir falando, Lilian, pode ir falando, fica à vontade. 3 containers para capacidade para 1.000 corpos, 15 mil sacos reforçados para... Quer dizer, o cara... alugamos 3 mini escavadeiras para abrir 300 mil covas. Aí ele não falou cova, né? E nem sepultura, ele deu outro nome, eu até esqueço que é. Porque covas, ele ia falar isso, né? O Covas, falar de covas ia ser difícil. Mas ele fala de valas. Ele fala, abrimos valas, né? Eu acho que é isso, assim. Está escancarado, é isso. Nós vamos ter muita dificuldade na periferia. Ana voltou aqui com a gente. Ana, deixa a Ana acabar de concluir a fala dela. Ô, Ana, você pode dar prosseguimento? Deixa eu ver aqui. Agora ela entrou. Vamos ver se a Ana está aqui. Ana, você me escuta? Ana? A Ana congelou a imagem. Vamos ver se ela retorna de novo. Mas o que está escancarado, viu, Lília, que a gente está discutindo, fazendo as ações que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que tem coisas que é do poder público, mas a gente sabe também que a gente pode fazer muita coisa. Agora, o que está escancarado é isso mesmo, é o problema habitacional, né? O SUS que eles sucatearam, a educação que eles sucatearam, que nós poderíamos estar muito bem hoje, atravessando esse processo de coronavírus, dessa pandemia. E os nossos internautas que fiquem espertos. Essa é uma das milhares que virão. E nós podemos ter processos muito mais complicados, com mais alta letalidade do que nós estamos tendo hoje. Apesar de que está tendo muita letalidade, está se morrendo muita gente. Então, nós queremos aqui falar o seguinte, nós temos um projeto de sociedade que conflita com o projeto do atual presidente, do atual prefeito de Diadema e de São Paulo, do atual governador de São Paulo. Nosso projeto não é igual deles, não é menos Estado,
não é menos estados, não é menos educação, não é menos saúde. Nosso projeto de governo é mais educação, mais estado, mais saúde, inclusive nesse momento agora. Que tinha que estar tudo voltado para atender a pandemia. E a gente não conseguiu ainda esperar a Ana, mas, ô Lília, pode falar, fica à vontade, senão eu vou falando aqui, hein? Eu só queria, escutando aqui atentamente, vendo. O áudio está ruim? Voltou? Hélio? Dá um jeito no seu áudio aí de novo, porque ele estava bonzinho. Voltou? E aqui o que? Você ainda não está ouvindo? Não? Você vai voltar, vai sair e vai entrar de novo, tá? Poder... Fala o áudio, vê se eu vejo o áudio seu de novo. Só entra e sai de novo para a gente ver se o áudio reconecta de novo. Então, o problema é esse. O problema é que a gente quer fazer essa discussão aqui, mas nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós queremos cada vez mais demonstrar que esse tipo de projeto de governo, que diz que é mais eficiente, que o mercado manda, dá nisso. Dá numa brutal desigualdade social. Tem que taxar grandes fortunas. Nós vamos discutir aqui reforma tributária. Olha, nós vamos entender o que é esse negócio de tributar. Por que o rico paga muito pouco e nós pagamos quase tudo de tributo que tem nesse país e eles ficam com dinheiro? O que está acontecendo? Vamos colocar limpo isso. E o nosso debate aqui é isso hoje, para trazer o que a Lília está falando ali em Diadema, ali da fronteira, o que a Ana está falando ali do Morro dos Macacos, que são pessoas que estão sentindo na pele, pessoas que estão passando o cotidiano lá, vendo a necessidade das famílias, se indignando. Como diria um grande revolucionário, Ernesto Che Guevara, o verdadeiro revolucionário é aquele que se indigna com a situação do próximo. Então, essas pessoas estão lá indignadas com a fome, com o presidente que está dificultando o repasse de R$600, é canalice, é picaretagem desse Bolsonaro, esse bandido, quadrilheiro que está lá, família de milicianos, produtores de fake news. É eles que são o grande problema desse país hoje. O nosso projeto de governo é totalmente diferente disso. É o que a Lília está colocando aqui. É o que a Ana está colocando, que é o embate do cotidiano deles, dessas duas grandes guerreiras, que eu espero que volte à live e eu não tenha que estar aqui sozinho, falando aquilo que a gente fala todo dia aqui, e vai continuar falando todo dia aqui. Todo dia. Temos que lutar por uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais igualitária. A riqueza é para ser distribuída. Vocês prestaram atenção? Fazem esse seguinte exercício. Pegue uma nota, deixa eu ver se eu tenho uma nota. Eu acho que eu vou ter uma nota aqui, no máximo, eu tenho de R$2, mas tudo bem. Eu vou esnobar, vou colocar, não a nota de 2, vou colocar a nota de R$10. Pegue uma nota de R$10. R$10. Eu não vou lá buscar um ovo, que está longe. Pegue um ovo. Pegue a nota de R$10 e coloque do lado do ovo e fala: nota de R$10, frite um ovo. O que vai acontecer? Não vai fritar ovo. Porque o que gera riqueza é o trabalho. Estou louco para que a gente volte de qualquer jeito ao trabalho. Estou louco para que a Ana volte a falar com a gente. Ter uma... Hélio, tá me ouvindo? Tudo bem, Ana? Você me escuta? Tudo. Escutando, sim. Tá me ouvindo direitinho? Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já foi. Ana, você me escuta, Ana? Deixa eu baixar. Tô sim, tô te ouvindo. Agora a Ana tá me ouvindo. A Lilian voltou. Eu estava aqui quase esbelando. Eu vou falar para vocês um exercício que eu fiz aqui, para ilustrar de vez a diferença dessa sociedade. Eu falei o seguinte: pegue uma nota de R$10. Eu esnobei, de 2, mas eu fui esnobar, coloquei a de 10. Depois eu não tenho mais nota nenhuma, não, gente. Acabou tudo aqui. Mais nota nenhuma. Pegue uma nota de R$10. Coloque do lado de um ovo. Ovo de galinha. E fale para a nota de R$10. Frite o ovo.
eu estou lhe pagando. O que vai acontecer? Nada. Porque o dinheiro é um instrumento de troca. O que vale é o seu trabalho. Por isso que a Aline está falando uma coisa importante, ela falou, não pode se voltar ao trabalho de qualquer jeito, sem nenhuma proteção que tenha. Nós não podemos fazer essa volta de qualquer jeito. Sabe por quê? Eles estão loucos que a gente volte a trabalhar e morra por lá porque é pobre. Porque eles fazem carreata com BMW, né? Com carrões que custam 300 mil. Eles querem que a gente volte a trabalhar porque é o trabalho que gera riqueza. É isso. Então, se o trabalho gera riqueza, nós temos que lutar pela distribuição dessa riqueza. Nós não podemos ter moradia que nós temos. É um absurdo isso. Ter pessoas morando em situação precária, não ter saúde, não ter educação. Eu tive que fazer todo esse discurso aqui para o pessoal ficar com a gente, enquanto vocês duas retornavam. Ana, sim, obrigada. Fala suas. Continua a sua fala para a gente passar para a Lília depois, e vocês duas vão encerrar a live de hoje aqui com a gente. Vai lá, Ana, conclui o que você estava falando, que ficou sem concluir. Sim, como eu estava falando, né, Hélio, sobre a dificuldade que nós temos lá em atender todas as famílias, né? Então, estamos nessa busca, a gente tem buscado questão de cesta básica aí para atender as famílias, né, da comunidade. Graças a Deus temos feito um trabalho, como eu falei para você, não conseguimos ainda atender a todos, mas a grande maioria a gente já atendeu sim, né? Estamos buscando, continua na luta para a gente ir atrás dessa necessidade básica para essas famílias, né? Que além de passar por todo o sofrimento de ter, né, a dificuldade de estar morando num local como aquele, né, que eu gostaria que um dia você tivesse a oportunidade de ir lá pessoalmente, estar conhecendo a nossa luta lá, que não é fácil, né, o nosso dia a dia, né, das famílias que vivem ali, né, é só quem mora, é só para quem mora mesmo que sabe a realidade, né, não é quem vem de fora, que olha de fora e acha que é interessante a gente estar morando num local como aquele. Então, eu falo para você, reforço aqui, que a gente ali, as famílias que estão ali, não estão ali por escolha, é por falta de opção. A gente não tem, né, muitas famílias que estão ali não têm condição de estar pagando um aluguel, né, de estar pagando água, luz. Então, às vezes, as pessoas, nós se submetemos a estar morando num local como aquele, justamente pela dificuldade que a gente se encontra. Imagina num momento como esse. Então, o básico mesmo, que a alimentação já está difícil, imagina para suprir ali as necessidades com, né, arcar com contas. Então, tudo isso dificulta, mas a gente está numa luta, né, sempre ali presente, buscando de alguma forma melhorar, né, essa questão. E a gente só vem pedir mesmo para as pessoas, né, do poder público, que olhe para aquelas famílias ali, né, que olhe para o Morro dos Macacos com um olhar mais humano, né. Eu sempre tenho ali reforçado que às vezes eu falo para as pessoas, eu não sou política, né, às vezes estou caindo aí meio que de, né, meio de gaiata na história aí com as pessoas, mas a gente tem ali um grande respeito pelo Ronaldo Lacerda, né, que acompanha a nossa luta ali há muito tempo. Ele tem feito, juntamente com o deputado Luiz Fernando, a Lília, e várias outras pessoas que estão ali com a gente, né, tem feito um trabalho junto aos moradores ali, de luta mesmo, para que a gente venha conseguir, né? Em 2019, nós sofremos ali uma situação, foi retirada uma grande parte de famílias, a maioria não teve para onde ir, nós não tivemos nenhum respaldo, não tivemos auxílio bolsa aluguel, não tivemos nada. Então, essas famílias teve que se virar como pôde. Muitos não tinha para onde ir, muitos tiveram que morar em casa de parentes, outros tiveram que alugar, às vezes, num cantinho sem poder, né? Então, assim, a gente sabe toda essa dificuldade. Então, nós temos ali um grande respeito para a questão, né, como eu falei para você, pelo Ronaldo Lacerda, pela Lília, deputado Luiz Fernando, que tem sim olhado para a gente ali com um olhar humano e vendo que aquelas famílias estão ali não é por uma questão de escolha, não, é porque necessitam de estar no lugar daquele, né? Então, a gente, eu quero agradecer você pela oportunidade, né, de ter estado aqui, e é isso.
né? E dizer para as pessoas que a luta não é fácil, mas a gente tem tentado ali fazer um trabalho para poder amenizar a situação das famílias que ali estão. Obrigado, Ana. Lilian. Ana, né, vocês estão me ouvindo? Joia. A Ana, eu estava aqui ouvindo atentamente o que a Ana estava falando, né? Porque a gente sempre fala do respeito, falei no início, quero reiterar, que temos pela liderança da Ana e da comissão de moradores, né? E queria também, Hélio, antes de só fazer minhas considerações aqui, algumas pessoas, eu não consegui, depois vou responder para os que eu acabei aqui não conseguindo ver, né? Aí vem aqui o Ivan, que é um amigo querido, acho que vários amigos queridos nossos, seus, passaram por aqui nessa live, deixando um recado, né? Deixando uma observação. Solange Campos, Suzy, Roberto, que também são membros da associação, professora Dagmar, que é da PUESP, né, é uma grande companheira e tem falado, né, da dificuldade que os professores eventuais têm passado nesse período, né, a dificuldade que muitos alunos, filhos de trabalhadores e trabalhadoras, né, que também têm passado dificuldades nesse momento de pandemia, mas principalmente a Dagmar tem falado, né, da solidão nesse momento de distanciamento dos alunos, né? E ela reitera, né, quando nós conversamos, que jamais podemos pensar no ensino à distância para todos os alunos, né? O contato, o diálogo é fundamental. Então, ela tem falado dessa ausência que os professores têm sentido no distanciamento com os alunos pela necessidade do isolamento. Valmir passou por aqui. Valmir é um amigo ali do Jardim Miriam, é da divisa, mas é da outra parte da divisa, né? De outra área. Valmir, um grande abraço pela sua luta, pelo seu compromisso com a causa. Chico, Paulo Ferraz, Miguel, Daiane, Neide, que é lá da Sanco, né? É uma companheira aí de luta junto com a Vera, a Zildete, a Lourdes e tantas outras mais, né? Pastor Anderson e pastora Tânia, que nos acolheram aqui para que a gente tenha um suporte técnico para tocar aqui a live e estabelecer essa conversa. Doutora Epaminondas, que hoje está aniversariando, né? Doutora Epaminondas, parabéns, que Deus te abençoe com muitos anos de vida e que você continue sendo essa pessoa tão próxima do povo e dos que precisam de você, né? A Lúcia está aqui dizendo que o Igrejinha, Lauro Igrejinha, mandou um abraço, acho que ele não está conectado, a Lúcia disse para ele que ia se conectar, então a Lúcia manda um abraço do Lauro Igrejinha aqui para o Hélio e para a Ana, enfim, para os companheiros da live. Enfim, tentei aqui, né? A Rosângela, esposa do Fagundes, e já vou pedindo desculpas por quem a gente acaba não citando, mas oportunamente nós não vamos deixar de lembrar de todas as pessoas que vêm acompanhando a gente nessa troca de informações, né? Porque a gente fala e vai vendo ali nos comentários as pessoas se expressando e isso fortalece a luta, né? Fortalece esta ação. O Odair falou aqui, eu acho que eu tinha citado muito brevemente, mas assim, dos índices, né, do ABC, que estão apontando para índices maiores do que os índices do Estado, né? Então é isso, vamos ficar em casa, só que aqui nós estamos falando com uma pessoa que está à frente de uma liderança, de uma ocupação, né, de moradia, né? Então, moradia é fundamental, né? E é isso, a gente sempre chama a atenção do poder público, né? A gente fala que todo mundo tem que ficar dentro de casa, falamos que todos têm que ficar distantes, e falamos que ninguém pode ficar na rua, numa cidade de Diadema, num município como o de São Paulo, num estado onde as pessoas em situação de rua têm sido
muito vitimizadas nesse processo, né? Várias entidades se organizam para levar alimentos até essas pessoas, né? Por ações voluntárias de solidariedade, mas nesse momento, às vezes as pessoas se distanciam também porque não podem sair muito de casa. Como que ficam as pessoas em situação de rua? Né? Que numa condição normal, assim, normal eu digo, fora da pandemia, né? Já tem tanta dificuldade, né, de serem acolhidos nos albergues. Os albergues muitas vezes não têm estrutura de um canil, de um lugar para eles estacionarem a carroça, que eles buscam reciclagem, que é o instrumento de trabalho deles, né? E o cachorro muitas vezes é o companheiro ali no dia a dia, né? Então só queria fazer também essa observação, né, que nós estamos falando de justiça social, estamos falando de igualdade de direitos numa sociedade tão injusta e com uma ausência, muitas vezes, do poder público. E, Ana, vocês que estão ali, né, nessa região, o Hélio, no começo, né, em algum momento aqui, ele falou, não é divisa, são moradores de São Paulo, né, são habitantes de São Paulo. Mas, Hélio, pessoas como você tratam dessa forma. Mas muita gente que está no poder público, né, muita gente que acaba dizendo, não, mas vocês não estão, não é uma área que está regularizada ainda, vocês não podem ter cadastro na UBS. Né? Olha, não é uma área que está cadastrada, né? No CadÚnico, eles conseguiram se cadastrar, mas ainda estão muito distantes, né, da necessidade de ter um atendimento público e não chegar na UBS e ser anotado num caderno à parte, né? Porque são pessoas que estão aí na sociedade e estão na luta também, né? Então, dizer, Ana, você citou aqui o Ronaldo Lacerda, muito bem lembrado, foi uma pessoa que, junto com o deputado Luiz Fernando, lutou muito no processo de desocupação da área de risco, né? Eu também estive lá, pude ver a garra desses companheiros, né? A garra dos moradores que tiveram que sair da área de risco e que tudo isso aconteceu por intermédio de uma conciliação, sim, do poder público, mas por conta da ação da Associação de Moradores e desses companheiros guerreiros que citei. E a Ana que disse, né, Hélio, você precisa ir lá, mas eu sei também do compromisso que o Hélio já tem com a população daquele lugar, e com toda a população de São Paulo, pelo que ele disse, reafirme, pelas atitudes dele, né? Pela história de luta, nós sabemos que ele não vai abandonar o povo de São Paulo, seja geograficamente, de qual espaço tiver, independente disso, ele vai ter essa ação. E eu espero, Hélio, também, que a gente possa, futuramente, estabelecer um trabalho, né, com as pessoas de Diadema, que têm compromisso com o povo, e com as pessoas de São Paulo, que tiverem compromisso, para que a gente possa pensar em ações, às vezes, básicas, né? Por exemplo, o povo do Morro dos Macacos tem um problema sério de saneamento básico. Né? Como que a gente se resguarda da pandemia com um esgoto não canalizado, né? Um saneamento básico ausente, né? Então, cada vez mais, eu acho que fica presente para a gente, né, a necessidade de uma ação conjunta do poder público de todas as áreas. Né? Não tem como a gente falar de assistência social sem falar de educação, sem falar de saúde, sem falar de infraestrutura. Né? Então, o que a gente precisa é de mais gente. Já tem alguns, mas a gente precisa de mais gente que se junte com o povo. Nós talvez nunca consigamos resolver todos os problemas, né? Porque ninguém nunca conseguiu resolver tudo e ficar ausente de tudo. Porém, de todos os problemas. Porém, quando se tem vontade e empenho, muito pode ser feito. Então, quero aqui, Hélio, antes de devolver para você, mais uma vez, cumprimentar todas as pessoas que estiveram aqui junto conosco e dizer, Hélio,
que é nessas oportunidades que a gente, né, nesse momento de distanciamento social, né, a gente que, né, eu sou uma pessoa, assim como tenho certeza que você e todos, né, que gostamos de estar próximos das pessoas, só que nesse momento, um gesto de amor é se distanciar e não se aproximar fisicamente das pessoas, né? De dizer que é isso, né? Nós estamos atentos aqui em Diadema, tentando denunciar o que a gente acha que não está certo e dizendo, funcionários da saúde, parabéns por serem tão guerreiros. Mesmo com ausência de EPIs, mesmo com tanta defasagem, estão lá, vão colocando suas vidas em risco para defender a vida de acordo com o juramento que fizeram no momento, né, profissional. E dizer também, né, que a gente fica falando de funcionário da saúde, mas assim, desde os coletores de lixo, os motoristas de ônibus, né, e aí a gente ficaria horas aqui listando todos os profissionais que não puderam se isolar nesse período, né? Então, nossa saudação, né, a essas pessoas que lutam para cuidar da população, cuidar de cada um de nós, né? Então, Hélio, muito obrigada. Estou devolvendo aqui para você. Meu som falhou. Eu não estou ouvindo Hélio. Hélio? Hélio, eu não estou ouvindo você. Eu não. Quem está fora está conseguindo ouvir o Hélio? Não. Não é lá, o problema lá mesmo. Hélio, é aí o problema. Ana, fala alguma coisa. Então, eu acho que o problema é lá com o Hélio. Eu não estou ouvindo o Hélio. Isso. Eu também não. E quem está fora da live também está dizendo que não está ouvindo o Hélio. Eu acho que o problema é lá. Continuo sem ouvir. Acho que ele saiu para voltar, né? Ana, enquanto o anfitrião não volta... Sim. A tecnologia é isso, né? Muitas vezes a gente tem falha aqui, muitas vezes falha no equipamento do outro companheiro, porque esse horário também acho que é um horário que deve, né, ainda mais nesse período, deve ter muita gente usando... enfim. Enquanto ele não volta, eu vou mandar aqui um abraço, né, para todos os moradores da comunidade do Morro, né, que acompanharam aqui a nossa live, né. Eu quero agradecer a todos, né. Tem a Lê Aquino. Lê, eu estou tentando buscar na minha memória sobre você, mas não estou conseguindo lembrar. Mas se você quiser estar me procurando pessoalmente para a gente estar conversando e ver em que posso ajudar você, pode, se você souber lá onde eu moro, ali na comunidade, pode estar indo, porque eu não me recordo mesmo de você, me desculpa, viu? Mas, demais, eu quero agradecer a todos, né, todos que tiverem no apoio, a Suzy, Roberto, Neide, Daiane, não dá para falar o nome de todos, né? Mas eu quero agradecer a todos que acompanharam, pedir desculpas aí pela falha, porque vocês já me conhecem, né? Sabe que eu não sou boa nesse negócio. Mas meus agradecimentos a todos vocês, tá bom? Obrigada. E a gente continua na luta aí, né, a nossa comunidade, buscando o apoio de pessoas que têm comprometimento com a comunidade, para a gente ir em busca do nosso principal objetivo, que é a moradia.
Hélio, voltou. Voltou. Vocês me escutam? Sim, estou ouvindo. O horário é terrível e nós desenvolvemos outro programa que a gente vai fazer pelo Skype, porque ele não tem nenhum tipo de interferência. Já convido... Espera aqui, Lília. Deixa eu tirar... Você pode falar. Não consigo. Só dizer que você falando do Skype, eu pensei alto. Falei, nós temos que instalar também. E é fácil, é um aplicativo, você baixa e eu ligo para vocês e o sistema lá é muito mais estável. Já convido vocês e todo mundo que acompanha vocês aqui do Morro do Macaco. Eu tô na seguinte posição, minhas amigas, minhas grandes guerreiras. Ou a gente muda, ou a gente muda. Não tem conversa mais. Não tem essa história de que a gente não vai tentar. Vamos ter que mudar agora, vamos ter que mudar em 2022, continuar mudando, porque senão a gente não vai conseguir a emancipação da classe trabalhadora, né? Não vamos conseguir aquilo que nós temos, que temos direito de ter dignamente. Convido vocês duas, meu amigo Odair, a participar de um curso. Dia 11 vai começar um curso feito com a Unicamp sobre tributação. Nós vamos discutir como é que as pessoas são tributadas no Brasil, as que são tributadas, as que não são tributadas, qual é o modelo de tributação que existe fora do Brasil, o que está se discutindo no Congresso agora sobre tributação e qual é a nossa proposta sobre tributação. É um curso que a gente vai fazer online toda segunda e quarta-feira, às 9 da noite, para tratar sobre reforma tributária. E vocês podem depois acessar a live em qualquer momento, em qualquer hora, vai estar disponibilizado no YouTube, e vai ser com os professores da Unicamp, que estão nos ajudando nessa batalha para entender, porque todo mundo tem que entender que os companheiros lá do Morro do Macaco, os companheiros lá de Diadema e de qualquer periferia do Brasil, eles pagam mais da metade da carga tributária desse país. É a carga tributária que vai compor o orçamento da União, que depois vai parar na mão dos mais ricos. Nós vamos discutir isso aqui, explicar. E um professor meu de física falava o seguinte para mim: Hélio, eu ensino física até para a pessoa mais simples que você possa imaginar, que seja um varredor de rua, que não precisa de qualificação, apesar que ele tem qualificação, que ele tem que saber varrer a rua, né? Já é uma qualificação. Mas se ele entender, significa que eu consegui estabelecer uma comunicação com ele. E nós vamos ter que estabelecer essa comunicação com as pessoas. Todo mundo tem que entender que quem paga imposto nesse país são os pobres. E depois vira lá nos títulos da dívida pública, migra para a mão dos bancos e para a mão dos bilionários desse país. Então, eu convido vocês, todo mundo que assistiu aqui na gente na live, fico muito agradecido de ter feito essa live com essas duas guerreiras, companheiras de luta, que têm um compromisso muito grande com a vida de cada um e cada uma das pessoas que ela defendem. São pessoas humanistas, em defesa de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Foi uma boa conversa essa com a Ana e com a Lilian, ouvir um pouco dessas companheiras sobre a região, somente a Ana lá do Morro dos Macacos, a Lilian falando da divisa e entrando para Santo André, elevando um pouco mais o nível desse debate, colocando a questão do feminicídio muito bem colocada para ela. Essas duas regiões que são limites, e como a Lilian falou, não podia ser encarado dessa forma, porque são todos moradores do mesmo país, da mesma cidade, do mesmo estado. Então é isso. Eu queria agradecer demais a vocês duas. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Deixa eu aqui só abrir um pouco o áudio de vocês. Até a próxima e estamos juntos. Obrigado, companheiras. Obrigada, Hélio. Obrigada. Obrigada, até mais. Obrigada. Um abraço para todos que acompanharam. Grandes militantes, grandes lutadoras pelo direito dos mais próximos e dos menos favorecidos. Obrigado a você que esteve com a gente na live. Nós estamos com um probleminha de som, estou tentando estabelecer uma outra plataforma que não dá, que nem vocês viram ontem com a Denise Mota Dal, como foi numa outra plataforma. Hoje à noite,
Estamos de volta às 19 horas e hoje com o companheiro Genuíno, que vai fazer um debate, uma análise de conjuntura muito importante para a gente hoje. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.